Ah, olá! Não vi quando você entrou de fininho aqui. E espera, isso é uma faca? Ah, me lembra quando um amigo meu teve seu coração apunhalado cruelmente pelas costas pela garota que ele mais amava. Figurativamente, é claro. Ela não esfaqueou de verdade. Ela só o traiu várias vezes, com pessoas diferentes. E de forma descarada. Mas o que eu queria contando essa história mesmo? Sim, o vídeo de hoje é sobre cornos e traições. Então, por que você não abaixa essa faca? Afinal, eu não te trairia. Eu não te traí, certo? Bom, de qualquer forma, é hora! E... Mogar! Eu tenho uma comic no Tapas. Se quiser ler, vai estar na descrição. Em uma cidade extremamente religiosa nos Estados Unidos chamado de Morristown, onde os moradores, apesar de tudo, são um bando de falsos moralistas e hipócritas que usam da religião para justificar seus atos e julgar as pessoas por seus comportamentos, apesar de eles fazerem o mesmo ou até pior. Lá vive um garotinho chamado Orwell e o seu pai Clay, que é um dos maiores cornos mansos dessa cidade. Ele até sustenta um filho da sua esposa que obviamente não é dele, e sim fruto de uma traição. E ele e sua esposa nem ao menos se gostam, mas isso não impede dos dois se traírem. Roberta, sua esposa, com qualquer pessoa que demonstre o mínimo de afeto por ela, e Clay por qualquer pessoa que ele possa se aliviar, inclusive prostitutas com DST. Soul Savers! Yes, this is Clay Pupping Smith. I'd like to inquire about saving two heathens at once, Quaker chicks preferably. Dad? E o homem que engravidou sua mulher, chamado Daniele, que só fez isso para ficar mais próximo de Clay. Como podem ver, praticamente todos os personagens de Moral Warrior estão quebrados, obcecados ou traumatizados. Apesar de tudo, é uma série bem interessante, que infelizmente foi cancelada há um bom tempo. Mas o Clay não deixa de ser um corno manso, e se eu não me engano, eu li que o plano original é que o Clay acabaria tendo um final que ele se divorciava e terminava deprimido e sozinho, se isolando de tudo e de todos por culpa dele mesmo. Imagina você ser tão fracassado que sua namorada te trai e você contrata uma menina aleatória em um aplicativo e você fica bravo porque, abre aspas, ela não tem sentimentos de verdade por você, fecha aspas. Cara, tu que quis pagar para que ela fosse sua namorada de mentira. E depois de tudo, ele vai bater uma pensando nela. Esse é o começo de Hands and Girlfriends. Mano, se eu não me engano, eu assisti 2 ou 3 episódios disso quando lançou, mas não fiquei nem um pouco interessado. E não vi mais depois disso, principalmente por conta do protagonista, que é bem insuportável, mas pelo menos ele não é o arquétipo padrão de protagonista de romance, e eu vi em algum lugar que ele melhora com o tempo. Eu acho. E eu só sei disso porque o autor desse negócio tem uma fama meio estranha de estar apaixonada pela garota principal desse romance. Ele desenha ela no banho, dormindo. Se eu não me engano, ele tem até uma figure ou uma impressão de tamanho real dela. E coisa do tipo. Ele posta legendas insinuando que são um casal. E detalhe, o cara é casado. Bom, não vou opinar muito, mas é fato que o
protagonista dessa obra é corno e um verdadeiro beta? No universo C-131, em uma casinha que à primeira vista parece comum, vive uma criatura patética chamada Jerry, o personagem que mais é zoado em Rick and Morty. De fato, Jerry, sempre que parece que ele está evoluindo, algo mais patético acontece com ele logo em seguida. Apesar disso, ele tem um relacionamento minimamente saudável com sua esposa, Beth, mas isso não impediu ele de compartilhar a esposa dele e de ela o trair pelas suas costas. Uma das vezes que ele doou sua esposa foi para o grande e temível arqui-inimigo do Rick, Senhor Resplendor, onde ele e a esposa dele liberaram o burrinho para o Senhor Resplendor. Apesar de ter sido com o consentimento do Jerry, não deixa de ser suspeito. Que bonita sua rosca! E a vez que a Beth botou Gaia no Jerry, foi com ela mesma, ou melhor, com a Beth espacial? Sim, ela é tão narcisista que traiu o marido dela com ela mesma, mas no final o Jerry aceitou e acabou fazendo o rally rola com as duas para que a Beth tivesse o perdão dele. A gente devia ter percebido que tava perdendo o controle e chegado no Jerry, mestre do sexo, e falado: "Oh, Jerry, vai, eu posso trepar comigo mesma?" Sim, vocês podem. Cartoon Boizinho. Cartoon Boizinho. O romance é necessário para que haja uma traição? Bom, normalmente. Mas e se alguém amasse tanto a outra pessoa que ela permitiria ser chifrada, ou melhor, chifradas, por 99 pessoas? O anime das 100 namoradas? Mas só um disclaimer. Esse daqui eu só vi o primeiro episódio. O resto eu vi no canal do Kitsy. Então eu só conheço por cima, mas é inegável que tecnicamente o protagonista tá chifrando todas as namoradas dele, mesmo consensualmente. Porque eu posso estar enganado, mas uma relação não monogâmica, onde os indivíduos têm permissão para ficar com outras pessoas, tem que ser uma via de mão dupla, ou uma relação entre todos os envolvidos. Mas se for assim, fica bem problemático, porque algumas das namoradas do protagonista têm relação de sangue e até são adultas, lembrando que o protagonista é menor de idade, então é meio criminoso. Mas por elas meio que não ligarem, eu não sei se tornam elas tão cornas, mas que é no mínimo peculiar, é. Alô, Polícia Federal! Uma série com o senso de humor questionável, mas que de vez em quando, principalmente em situações isoladas, tem cenas divertidas. Family Guy. E o rei dos cornos, Peter Griffin. A Lois já traiu ele tantas vezes que nem dá mais pra contar nos dedos, seja homem, mulher ou mesmo nem ser humano. O Peter já foi um corno manso inúmeras vezes, mas ele também já traiu a Lois, a maioria com homens. Acho que estamos vendo um padrão aqui. Nossa, você é bom mesmo. Mas o tanto de coisas idiotas que ele já fez consigo mesmo, com seus filhos e com sua esposa, ele merecia até mais. O Peter só ferra a família dele, 90% das coisas ruins que acontecem com a sua família é culpa dele. E além de ele ser um tremendo mau caráter, acho que ele foi traído pouco. Espero que continue levando galho no futuro. Então ele fica com a nossa posição de rei dos cornos. E se temos um rei dos cornos, obviamente também tem que ter uma rainha que está em uma animação com plots e narrativas meio questionáveis, com vilões meio foda-se, mas com alguns momentos divertidos. Bom, de vez em quando.
e que a cada temporada o protagonista vai para um lugar diferente, Sword Art Online. E a parceira do protagonista, Asuna, é a grande rainha dos cornos. Cara, eu não sei que mel que Kirito tem. Até a própria irmã tentou pegar ele. E o pior, com a maioria dos personagens dessa lista, ela é uma corna mansa. Toda temporada vem uma personagem feminina nova que faz par com o Kirito, mas não, ela jura que ele nunca faria nada com elas. E essas são as minhas amigas da época do Sal. Asuna, nome verdadeiro, Asuna Yuki. Do que você me chamou? E ela que na primeira temporada era uma das personagens mais importantes, nas outras virou basicamente figurante, para dar espaço para outras personagens femininas, e normalmente ela aparece mais no mundo real, que é as partes mais insuportáveis da animação, mas eu devo agradecer ela ter sido tão mogada. Para falar a verdade, foi Sword Art Online que me deu a ideia de fazer esse vídeo, porque resolvi assistir uma das últimas temporadas que tinha saído, já que estava dublado, e aí eu me lembrei que quão beta a Asuna é. Brutal acabou pro beta. Parece que ele finalmente chegou. Bom, você vai ter que ficar preso aí até você se acalmar. Espero que você fique bem. Tchau! Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que você tenha um bom dia. Tome cuidado para não levar galha e tchau, tchau!